Esse é mais um vídeo da série migrando do V-Ray para o Corona, e agora eu vou mostrar para vocês as diferenças de se iluminar com HDRI no V-Ray e também no Corona. Começando pelo V-Ray, nós vamos primeiro criar uma V-Ray Light Dome. Então vou vir aqui nas luzes do V-Ray e vou criar uma Dome. Vou jogar essa Dome aqui para cima para ficar um pouco mais fácil de selecionar e pronto. Basicamente é isso. Eu vou somente confirmar se a intensidade dessa Dome está em 1. Então, está em 1, está tudo certinho. E agora nós vamos utilizar o V-Ray HDRI para carregar essa imagem HDR. Então, V-Ray HDRI. Vou puxar aqui um HDR que eu já deixei preparado. E aqui no V-Ray nós temos que mudar para o modo Spherical. Eu vou rotacionar esse HDR para que ele fique perfeito com o HDR do Corona depois. Vocês vão ver por quê. E por último, nós vamos colocar esse V-Ray HDR aqui no Environment. E também na textura aqui da nossa V-Ray Dome Light. E pronto. Agora sim, o HDRI está pronto para ser renderizado na nossa cena. Agora eu vou fazer o mesmo processo aqui no Corona. Então, para o Corona, eu vou utilizar o mapa Corona Bitmap. E eu vou utilizar o mesmo HDRI que eu peguei para o V-Ray. E aí vocês vão notar que eu coloquei aqui a rotação em 90 graus para que ambos ficassem na mesma posição. E aqui para o Corona, nós não precisamos de Dome, então é somente colocar aqui no Environment e está pronto. Então agora que está tudo configurado, eu vou fazer o render para ambos os renderizadores e eu volto assim que terminar. Então voltando aqui, no final das contas nós temos o mesmo resultado para os dois renderizadores e agora eu vou controlar a exposição de ambos aqui. Então primeiro do V-Ray, eu posso subir a exposição para 2, por exemplo, e aqui no Corona está tudo padrão. Vou subir a exposição também para 2. E agora nós temos uma cena um pouco mais clara para os dois renderizadores. E aí vocês puderam ver que, mais uma coisa, o Corona é muito mais simples de se trabalhar do que o V-Ray. Então, não precisa de Dome, não precisa colocar o mapa em esférico. Está tudo já padronizado para se utilizar o HDR. E agora, avaliando o resultado desse HDRI aqui na cena, nós podemos ver que a nossa sombra ela é muito mais uma sombra de contato do que uma sombra projetada de verdade. Então nós não temos aquela projeção de sombra, por exemplo, aqui nessa área. É uma sombra muito suave, sem muito contraste com a iluminação. Então nós podemos controlar o contraste entre luz e sombra, tanto no V-Ray quanto no Corona. Então vou mostrar o processo para cada um deles. Primeiro aqui no V-Ray, o que nós podemos fazer é utilizar o Inverse Gamma. Então baixando esse valor, por exemplo, para 0.8, nós vamos ter um contraste um pouco maior, uma saturação um pouco maior também das cores, mas o mais importante, nós teremos um contraste mais forte entre luz e sombra, então as nossas sombras serão projetadas com maior intensidade. Vou dar um render aqui no V-Ray primeiro. Então, voltando aqui, vocês já podem notar, por exemplo, nessa área aqui, até em comparação à cena do Corona, que eu ainda não aumentei o contraste, como já apareceu esse sombreado nessa área projetado, e aqui ainda não. Inclusive aqui também, nessa área nós temos uma sombra muito mais direta, muito mais nítida. Mas ainda assim, nós podemos baixar esse valor um pouquinho mais. Então vou utilizar aqui 0.7, vou dar mais um render e volto assim que terminar. E voltando aqui, com o Inverse Gamma em 0.7, nós temos esse resultado. Então uma sombra bem mais nítida do que as anteriores. Eu vou até mostrar um comparativo lado a lado, para ficar mais fácil de observar. Então aqui lado a lado fica bem perceptível a diferença entre o Inverse Gamma de cada uma das imagens, especialmente na nitidez dessas sombras aqui. E além disso, não é só a nitidez, como eu falei, ele também acaba aumentando a saturação. Então, essa última imagem, o sol avermelhou muito mais do que na primeira. A primeira está um pouco mais natural os tons, e nessa nós temos um comportamento tanto do céu quanto do sol um pouco mais saturados. E voltando aqui no 3D Max, agora eu vou mostrar para vocês como nós podemos chegar no mesmo resultado de contraste de luz e sombra aqui no Corona. Então nós temos diversas formas, mas eu vou mostrar a forma que é mais similar ao V-Ray HDRI, então vai facilitar para vocês aí nessa migração. Como vocês podem ver, o Corona Bitmap ele não possui o Inverse Gamma nele. Então para controlar o Gamma do nosso HDRI, nós vamos precisar de um outro mapa, que ele fica aqui em Maps, Corona Output. Eu vou abrir aqui o meu environment e eu vou jogar esse Corona Output aqui.
substituir pelo HDRI normal. Eu deixei o render interativo acontecendo para ser um pouquinho mais dinâmico essa demonstração. Eu vou entrar no Corona Output e aqui nós temos o gama. Se eu utilizar aqui 0.8, por exemplo, nós temos maior contraste, aquele contraste ali muito parecido com o do V-Ray. E se eu utilizar 0.7, mais contraste ainda. E aqui nós temos até a exposição, que seria o controle aí de claro e escuro do nosso HDR, né? Mais exposição, então eu vou colocar 1.0. Acho que 1.2 ali já ficou bem próximo ao do V-Ray. Então nós temos agora toda essa nitidez de sombras e um resultado muito mais parecido com o do V-Ray. E aqui por último, nós temos esse comparativo dos renders do Corona com a variação de gama. E agora eu vou mostrar a mesma coisa para cenas internas, mas de forma mais acelerada, que o processo é exatamente o mesmo. Então aqui vocês podem ver essa cena já renderizada, ambas com HDRI, e aqui na direita novamente com Corona e na esquerda com o V-Ray. O V-Ray eu estou utilizando o Brute Force Light Cache para ter a melhor qualidade possível, e no Corona eu estou utilizando as configurações padrões. Olhando as imagens assim, aparentemente elas estão muito parecidas ou iguais, mas eu vou mostrar essas imagens de forma comparativa para que nós possamos enxergar detalhes e minúcias da iluminação, que assim, dessa forma aqui, um ao lado do outro, é um pouco mais difícil de enxergar. Então, essa aqui é a imagem do V-Ray e essa aqui a do Corona. Então eu vou passar de uma para outra, V-Ray, Corona, V-Ray, Corona. E nós podemos observar especialmente nessa área aqui e também na área da cozinha a projeção de sombras e a nitidez, o contraste de luz e sombra. E ambas estão configuradas exatamente iguais. Nessa área aqui da luminária também fica bem perceptível o volume maior na iluminação do Corona. E vale lembrar que para nós chegarmos na qualidade do Corona aqui no V-Ray, nós precisamos utilizar portals nas janelas. Então aqui você precisa ativar o Skylight Portal. Eu usei o modo Simple. O modo Simple ele vai acabar clareando um pouco mais a cena. Ele não dá um resultado muito parecido com o do Corona. E sem o Simple ele é bem mais pesado, mas ele vai dar um resultado muito mais próximo com o Corona, que é o resultado que eu acabei de mostrar para vocês. Então aqui eu tenho portals em todas as portas e janelas. Nesse caso aqui, a abertura de vidro é somente na parte de cima, por isso que o portal só está nessa área de cima da porta, e nesse caso aqui, ele pega a porta completa, porque eu tenho uma entrada de luz nessa área de baixo também. E agora eu vou mostrar um comparativo da imagem final do Corona com as variáveis possíveis renderizando com o V-Ray. Então, comparando primeiro, utilizando o V-Ray sem portals, nós vamos notar aqui, especialmente nessa área, a definição de sombras aqui nos pés da cadeira. E olha, no V-Ray, como ele não consegue calcular esse tipo de sombra sem as portals, ao menos nessa cena aqui. Algumas cenas você vai conseguir exatamente a mesma qualidade sem precisar de portals, mas em muitas cenas você vai precisar. Esse render aqui já seria o V-Ray utilizando o portal com o modo Simple, e aí nós vemos que essa sombra já foi recuperada, porém a cena ficou bem mais clara. Não que seja ruim, você pode utilizar assim, e o modo Simple é bem mais rápido do que o modo normal. Inclusive, em alguns detalhes de luz e sombramento, ele até ficou um pouco mais parecido com o Corona, apesar dele ter clareado a cena um pouco mais. Nesse outro comparativo, é o primeiro comparativo que eu mostrei para vocês. Então, o V-Ray com a portal normal, sem utilizar o Simple, versus o Corona. Então, nós temos um resultado muito mais próximo. E nesse último teste, eu utilizei o V-Ray também com Denoise. E o resultado até me surpreendeu bastante, porque o Denoise ele tirou novamente essas sombras projetadas de contato aqui nessa cadeira. Inclusive, utilizando o Brute Force Light Cache, eu não consegui recuperar essas sombras utilizando o Denoise do V-Ray. E vale lembrar que, além da praticidade do Corona, de não precisar utilizar DOM, não precisar de portals nas janelas, o Corona até possui portals, mas elas têm uma outra função que eu vou explicar no curso, completamente diferente das portals do V-Ray. E além de toda essa praticidade, o Corona ainda conseguiu ser mais rápido na maior parte dos testes, sem qualquer tipo de otimização, usando os valores padrões do Corona. Tá certo? Então, do assunto de HDRI, eu acho que já acabou do que eu precisava mostrar para vocês, e nos vemos no próximo vídeo.